Certo, nessa situação aí, então faz um teste de percepção. Tirei 11, mestre. Beleza, com esse 11 tu percebe alguns sussurros estranhos, parece ouvir alguma linguagem inapropriada e uns jargões de fantasia incompreensíveis. Mas pelo que tu consegue entender, esse podcast aqui não é pra menores de 18 anos. O dia amanhecera como qualquer outro na cidade de Liméria, e na taverna Contos e Canecos não foi diferente. Tudo estava até então acontecendo como de costume, com apenas uma exceção, a presença de Derek, um jovem rapaz que desde que a taverna abrira, volta e meia aparecia antes do horário para ouvir as histórias. E aí, garoto, você já ouviu histórias o suficiente de Percival para se inspirar e saber o que vai fazer da vida? Eu já te falei várias vezes, Johnny, eu quero ser um aventureiro. Isso a gente já sabe, mas que tipo de aventureiro você vai querer ser? Eu quero ser o lutador mais forte, lançar as magias mais poderosas e ser um clérigo de Timora, igualzinho ao Thorin. É só isso que você quer, moleque? Eu acho que é só isso. Ah, não, eu também quero... A conversa interrompida por uma batida forte na porta, que assim anuncia a chegada do primeiro cliente do dia, ainda que um pouco antes que o horário da abertura da taverna. Parece que temos um apressadinho hoje. Deixe-me ver quem é. É aquele guarda da cidade que se envolveu numa briga recente. Todo mundo tá falando sobre isso. Vixe, Johnny, ele tá todo arrebentado. Acho que está precisando de uma bebida. Está bem, então. Deixe ele entrar. Pelo menos vamos ouvir essa história da briga direto da fonte. Uma desculpa em forma de homem cambaleia a taverna dentro. Sua voz cansada quase não é ouvida pela taverna. Vê uma cerveja, Johnny. Tô precisando. Claro, meu nobre, mas você vai ter que me contar o que aconteceu para um guerreiro tão renomado da cidade estar tão acabado. Você sabe que eu sou um guerreiro há muito tempo, né, Johnny? Eu vi quase todo tipo de coisa por aí. Mas que nem isso que aconteceu, cara. Foi novidade, você não vai nem acreditar. Os guerreiros que eu enfrentei, eles faziam todos os tipos de bizarrices. Me deixa te contar, vai. Mas não se esqueça da cerveja, Johnny. Claro, é pra já. Aqui estão as cervejas, mas me conte, homem, o que foi que aconteceu? Bom, tudo começou assim. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Contos e Canecos. Eu sou o Rafga, eu tô aqui com o Gabriel. Eu sou o Gabriel. E bom, a gente já falou sobre várias coisas já aqui no canal, que é RPG, sobre criação de personagem, criação de mundo e tudo mais. E hoje a gente tá falando, vamos iniciar vários vídeos sobre classes, né? E qual classe que a gente vai iniciar hoje? Então, cara, é isso aí. A gente vai começar a falar sobre todas as classes, né? Se eu não me engano, são 12 classes. E cada classe... As oficiais, né? No livro padrão, né? Cada classe que já estão lançadas na nova revisão, né? Que lançou agora o livro em 2024. Aí tiveram, se eu não me engano, são as 12 classes padrões. E cada classe com 4 arquétipos diferentes. Então, o que a gente vai fazer, né? É pegar uma classe e falar todos os arquétipos até o nível 20, assim, é muita coisa, realmente é bastante coisa. Então, o que a gente pensou, né? Começar falando ali uma visão geral e de todos os aspectos, dos níveis iniciais de cada classe, né? E daí também falar, então, um pouco do que cada arquétipo vai falar, vai dar para aquele personagem, né? E o de hoje é o lutador, cara. É um dos mais legais e mais clássicos que tem.
Lutador. É um dos primeiros que existiram junto com o D&D lá no início. A junto com que a ele. gente conversou um pouquinho da história, né? O lutador, ele era o aspecto marcial da parada, né? E ele daí tinha um contraponto que era o mago padrão, né? E daí, além dele, também havia os clérigos, né, cara? O clérigo, ele era uma mistura dos dois, mas era um negócio meio artificial ainda, né? Mas enfim, a vez desses aí vai chegar. Hoje a gente vai falar do lutador. No futuro vai vir um vídeo pra eles. E bom, cara, o que é um lutador? Lutador, quando fala pra mim, obviamente é um cara melee, corpo a corpo, né? Mas ele... A É controvérsia. só porradaria com as mãos ou há controvérsias ainda? Então pode ser a distância também. Exatamente, até uma das primeiras coisas que a gente vai falar. Interessante. Mas, cara, é uma das classes que eu, pessoalmente, né? Primeira vez que eu fui jogar, assim, acho que até fui mestrar no caso, né? Eu pensei, pô, essa classe aqui não é tão legal, né? Porque quando eu via ele, né? Eu sempre pensava Parece mais assim, básica, né? Exatamente. E mais assim, quando tu para pra ver, né? Eu vou fazer um lutador por quê? Se eu posso fazer um paladino que vai ser um lutador melhor, entre aspas, né? Vai ter o aspecto todo do deus ou tudo mais. Ou um Exato. clérigo Pra que que vai fazer um lutador curar. se eu posso fazer um mago, tacar uma bola de fogo e matar Não. a parte toda, tá ligado? Justo, também é uma opção. Mas aí, por exemplo, um ladino que ia ser um lutador também junto com essa parte mais do stealth, né? Então, Exato. por que fazer um guerreiro, né, cara? Primeira coisa. Simplesmente, ele é melhor que todos os outros no aspecto da luta, né? Na porradaria, no aspecto marcial mesmo, ele é inigualável. E na questão agora do novo livro, cara, ele teve umas mudanças bem, bem interessantes mesmo. Que uma das principais foi num rework em todas as armas, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que falar é sobre isso, são as maestrias das armas. Todas as armas agora no D&D, cada arma em específico, ela vai ter uma maestria. E o guerreiro, pasmem, né? Ele é o que mais tem maestrias. Ele é o cara que mais possui essas maestrias. Caraca. Mais que todas as Pode classes. usar várias armas. Isso. Inclusive, ele consegue estar mudando essa maestria com todo o descanso dele, né? Todo dia, quando ele for dormir, descansar no final do dia, o lore diz que ele pode passar um tempo, né? Se concentrando e mudar essa maestria. Então, ele Só começa... em descanso longo ou descanso curto também pode? Se eu não me engano, é só no descanso longo, tá? Então, no Entendi. descanso longo, ele se prepara, gasta umas horas, e ele se prepara para descobrir, treinar, entre aspas, uma nova maestria com uma nova arma, né? E no início, ele começa com 3 maestrias, o máximo que todas as outras classes marciais, né? Entre misturas, né, marciais com o arcano, por exemplo, eles vão ter no máximo 4. Então, ele já começa com 3. Ele já começa muito Pois é. próximo do teto dos outros, entendeu? Não, E no ele início termina isso é com bom 6, demais. né? Pois é. E Não, dá muita opção pra ele durante a gameplay, né, cara? Tá o louco. que é a maestria, né, cara? Por exemplo, o que justifica a maestria? Que eu achei uma sacada bem interessante, né? Uma sacada genial deles. O que acontece, cara? A maestria, por exemplo, se eu der vamos dizer, uma espada longa na mão do mago, ele vai ver uma espada longa, né? Então ele vai pegar aquilo e vai bater nos outros, ele vai apenas bater e vai dar o dano da espada normal, que era assim nas outras edições, né? Sempre foi assim desde as primeiras edições, que eu não me engano, essa é a primeira vez que teve algo dessa magnitude, né? Então, simplesmente é um instrumento de dar dano. Então, quando a gente via as outras edições, cara, a espada, por que eu vou pegar uma espada curta, que vai dar, vamos dizer, um D6 de dano? Por que eu não vou pegar a espada longa, que vai dar um D12, entendeu? Ou um martelo de entendi. guerra, ou uma arma que vai dar mais dano. Eu não tenho uma justificativa, né? Mas ele não tinha nem desvantagem se você não tinha maestria com arma nem nada? Você podia continuar usando? Então, o guerreiro, né, desde a edição, essa quinta edição, antes dela ser revisada, se eu não me engano, em todas as edições, né, ele sabe usar todas as armas, né? Ele tem a proficiência em que ele utiliza todas as armas. Então, o que acontece? Ele não teria uma desvantagem entre usar uma adaga e usar uma espada longa. A vantagem principal seria que a espada longa vai dar mais dano, e ele não teria nenhuma desvantagem, né? Essa seria a questão dele. Mas, por exemplo, o que diferencia ele das outras classes, né? Hoje é essa questão da maestria. E o que é essa maestria, né? A gente tá falando tanto dela, o que é mesmo ela, né? Basicamente, são vários status e coisas que vão acontecer quando você trabalha tanto com essa arma que você vira o mestre nela. Então, você tem coisas simples. Uma, por exemplo, você vai ter para besta leve, arco longo, né? Armas à distância, às vezes até um dardo, né? Outras armas que tem até uma... talvez a tradução seria funda, né? Que a pessoa fica girando uma pedra e joga. Você vai ter, por exemplo, vai dar um efeito de slow. Então, eu vou atacar o cara de longe e ele vai acabar tendo esse slow que ele vai diminuir um pouco o movimento dele.
Então, Pô, por exemplo, interessante. até você comentou do guerreiro, né? O guerreiro também pode ser Uhum. focado à distância, tá? Mas eu tenho, por exemplo, uma outra maestria que seria com uma marreta, tá acertando alguém para derrubar ele. Então seria um ataque passivo, que por eu treinar tanto com essa arma, eu acabo desbloqueando ele, entendeu? Pô, que legal. Dá um valor a mais à maestria e realmente, tipo, muda bastante a jogabilidade, né, com a arma. Isso, aí Interessante. vai ter, por exemplo, se eu não me engano, a besta grande, né? A besta pesada, ela, por exemplo, e o martelo de guerra, eles são armas que empurram a pessoa para trás. Então você vai poder ter, vamos dizer que o seu guerreiro achou um martelo de batalha. Na mão do ladino vai ser um martelo de batalha, mas na mão dele é um instrumento em que ele consegue estar jogando o cara para trás, derrubando ele de uma montanha. Com uma besta de longe, ele consegue estar derrubando ele talvez de uma muralha. Então consegue ter essas novas interações bem interessantes. Que, Pois é. ao meu ver, cara, são muito bem-vindas pro guerreiro, porque ao longo do tempo, né, quando você vai passando os níveis assim do guerreiro, como ele não tem muito essa questão mágica interagindo na classe, né, ele nos níveis mais elevados, ele tendia a ficar para trás, né? E talvez às vezes no início, que ele tinha só alguns ataques, né? Ele não era tão impactante, talvez, como um mago. Mas agora ele tem essa função em todo ataque dele, pô. Então, em todo ataque, ele vai fazer lá um teste para ver se o cara vai falhar na Constituição e vai cair. Então, ele acaba sendo como se fosse, a gente vai ver mais para frente, as manobras, né? Ele acaba tendo essa questão muito forte por causa das armas. É bem interessante, uma mudança bem-vinda e bem legal que teve nessa edição nova. Pois é, muito interessante mesmo. É que nem você falou, tipo, pra empurrar, pra derrubar alguém, né? Tipo, isso normalmente é usado como uma ação bônus durante o combate, né? Então, como se sua arma já tivesse essa função da ação bônus embutida, né? Como assim derrubar com uma ação bônus? Porque, tipo, pra empurrar alguém numa batalha, você usa ação bônus, não usa? Na verdade, se eu fosse fazer um teste, por exemplo, para empurrar alguém numa batalha normal, eu ia ter. Vamos supor que eu sou o ladino, né? Eu quero empurrar o inimigo de um penhasco. Eu ia ter que gastar minha ação. Nossa, então até a ação mais importante ainda, basicamente. Então vamos supor que eu não tenho algo na minha classe que diga que deixe fazer isso, né? O ladino Aham. talvez seja um exemplo não tão bom, mas vamos supor que é um clérigo. Ele vai fazer essa empurrar, né? Ele vai gastar a ação dele. Então, se ele falhar, ele não empurrou o cara. Mas como é que é? O lutador, o bandido, eu ia falar, o lutador, ele acaba dando o ataque dele, com o ataque dele tem esse benefício, né? Um outro muito Pois legal, por exemplo, que tem, que não teria talvez uma tradução muito como é que eu vou te falar? Graze graze, né? Em inglês. Seria talvez arranhar, algo assim, né? Se ele utiliza uma arma pesada, como um espadão de 2 mãos, eu consigo estar, às vezes, batendo na pessoa e, mesmo errando, dando um dano. Então, ele acaba tendo... vai dar, no mínimo, o meu dano de modificador de força, né? Então, ele acaba tendo umas questões bem interessantes, né? Então, no final, vamos supor que o guerreiro ele vai estar dando 4, 5 ataques, né? Acho que é 4 ataques, na verdade. Mas daí ele vai estar... vamos supor que ele tem 5 de força. Se ele acertar os 4, ele já deu aí 20 de dano, né? Errar, desculpa, né? Então, mesmo errando, ele acaba tendo um impacto interessante na batalha. Pois é uma vantagem absurda. Muito bom mesmo. Mas, enfim, né? Vamos falar um pouquinho do guerreiro em si. Deixa eu até abrir aqui a classe dele, né? Mas o que acontece? Ó? Sempre que você pegar uma classe, você vai ganhar um dado que vai ser o seu dado de vida, entre aspas, né? A gente chama de hit die, que vai ser o quanto você vai conseguir apanhar antes de cair, né? Então, o dado de vida do guerreiro, ele é um D10. Ele é um dos maiores que tem, né? Ele perde apenas pro bárbaro, que o do bárbaro é o D12. Ou seja, ele tá lá entre os que mais vão aguentar porrada, né? Antes de cair. Então, nível 1... Dá pra fazer um tanque também. ele é uma classe muito mais focada no tanque, porque, querendo ou não, ele precisa, né? Exato. Ele vai estar mais lá na frente de batalha, interagindo com o pessoal. Então, no início do guerreiro, eu já começo com esse D10 cheio. Todas as classes você começa com o D10 cheio, né? O D10 no caso é o do guerreiro, mas se fosse um bárbaro, ia ser um D12, né? Então, o dado cheio mais um modificador de constituição. Então, ele tende já no início a ser uma das classes com mais vidas. E ele também ganha os testes de salvamento, a proficiência nos testes de salvamento, né? Em força e constituição. Tu sabe pra que seria isso? Cara, se teste de salvamento fosse Constituição, não tenho certeza, pra te falar bem a real. Teste de salvamento, por exemplo, se alguém te atacar,
faz algum teste pra resistir a algum feitiço, algo do tipo? Um exemplo que eu posso te dar, vamos dizer assim, um teste que vai acontecer, vão ser magias que vão te lançar, uma habilidade especial de uma classe, como por exemplo, quando o guerreiro acertar com um martelo, né? Martelo de guerra, ele tem que fazer um teste de constituição para ver se ele não cai. Um teste de força, se eu não me engano, até agora eu não lembro se é constituição ou força. Tá lá na propriedade lá, né? Mas eu teria que tentar resistir a esse efeito sendo imposto sobre mim. Então, um outro exemplo muito comum seria um veneno. Vamos supor que alguém me envenenou. Eu vou fazer daí com certeza um teste de constituição, né? Pra ver se o meu metabolismo consegue não ser tão resistir ao afetado. veneno. Então, outra coisa seria uma armadilha, por exemplo, que eu posso cair. Aí não seria talvez força, né? Vai ser talvez Normalmente os mais comuns são destreza, né? Para tentar sair da frente de um ataque. Vou ter também inteligência, né? Tá tentando interferir na minha mente, alguma coisa assim, né? Pode ser uma inteligência ou uma sabedoria, né? Vai depender de cada caso. Mas o força, ele acaba sendo algo mais incomum. Ele não é tão comum, mas pode também ter alguma, por exemplo, armadilha que eu vou ter que fazer um teste de força. Talvez, vamos dizer que... Cara, eu não consigo pensar num exemplo agora, mas imagina que tá, sei lá, vindo uma pedra, talvez um carro desgovernado, e o teu guerreiro não tem como sair. Ele não vai conseguir pular, talvez. Vamos supor Pisou que numa armadilha de urso, tem que abrir ela, tá ligado? eu não sei se talvez na armadilha de urso. Poderia ser. Talvez um exemplo bom. Talvez ele vai ficar lá tomando dano round a round se ele não sair. Talvez seria uma situação interessante. Mas é mais alguma coisa de imediato. Talvez ele não vai conseguir desviar, vamos dizer, né? Aí vai bater esse carro, ele vai tentar tancar mesmo. Ele vai ficar... Entendeu? Ele vai levar porrada, ele vai manter um abdômen duro pra não doer. Por exemplo, um exemplo, né? Que eu pensei agora, retardado e completamente medonho, mas é um exemplo. Ou aquelas armadilhas igual de desenho que vem um tronco de árvore assim pra bater nele também, certo? Isso, talvez ali fosse ali talvez, que normalmente isso vão ser coisas que vamos ver se ele escapou ou não, né? Então normalmente seria uma destreza pra ver se ele desviou ou não. Ah, justo. Mas ali, vamos supor que seria algo inevitável, né? Já aconteceu. Daí talvez ele vai tentar resistir pra tomar metade do dano, digamos assim, né? Um exemplo, cara, que é o que me lembrei agora, num teste de força, seria... Não sei se tu já viu o filme do Homem-Aranha tentando parar o trem lá na frente, assim, com as teias. Sim. Aquilo lá é um exemplo perfeito, né? Ele passou no teste de força lá, né? Tirou um 20 lá, deu boa. Mas enfim, então ele vai ter essa constituição e essa parte da força também ele vai ganhar, né? A proficiência. A proficiência, o que que é? Toda classe ela começa com um bônus de proficiência de 2 e conforme forem aumentando os níveis, né? Vai ganhar mais proficiência. Então ela significa que eu vou normalmente me sair melhor, né? A cada número que eu aumento no dado, né? Por exemplo, se eu tenho um bônus de 1, em teoria eu vou ser 5% melhor naquilo, né? Porque o dado ele vai ser 20 vezes, né? 20 números, 20 possibilidades. Então, se eu tenho um bônus de mais 1, é mais 5. Então, no caso, por ter a proficiência, né? Além do meu bônus de força, eu vou ter mais 10% ali, né? Que é mais 2 de proficiência. Aí, o que o guerreiro tem a escolha quando ele começa a classe, né? Ele tem que escolher entre as duas dessas proficiências nas habilidades, né? Seria acrobacia, lidar com animais, atletismo, história, intuição, intimidação, persuasão, percepção e sobrevivência. Então ele tem, acho que aí são 9 opções, né? Aí, além disso, né? Ele ganha todas as proficiências em armas simples e armas marciais, que são todas as armas. Ele também é treinado, ou seja, ele não tem nenhuma desvantagem, né? E ganha benefícios por usar armadura leve, média, armaduras pesadas, ou seja, todos os 3 tipos de armaduras, né? E também os escudos. Então, ele é literalmente todas as opções, né? Você faz o que você quiser com o seu guerreiro, você vai ser possível. Pois é. Ele é o mais balanceado, assim, nessa parte de corpo a corpo, basicamente. Sim. E daí, quando você for fazer o seu guerreiro, né? Como é que funciona todas as classes, na verdade? Você vai fazer sua classe, normalmente no nível 3 você tem que fazer uma grande escolha, né? Então, essa escolha vai mudar o caminho da sua classe. Então, o que você... Que é o caminho que você vai querer seguir com ela. Isso, na quinta edição revisada, né? A gente tem algumas opções, né? Seria lutador, o mestre de batalha, campeão, vai ter também o cavaleiro arcano,
E o último... Qual que era o nome do último? Cavaleiro Arcano, e daí vai ter o Místico, né? O Guerreiro Psiônico, isso mesmo. O Guerreiro Psiônico. Então você vai ter essas 4 opções. A gente vai falar um pouquinho de cada uma, mas até o nível 3, né? Você sempre vai ganhar algumas coisas até lá. Então vai ter o nível 1 e o nível 2. Isso tem uma tabela no livro, né? Pra quem talvez não esteja vendo o livro, mas ela vai te dizer o que você ganha a cada nível. Então o nível 1 é igual para todos os guerreiros. Todos os guerreiros, quando criam o personagem, eles ganham um talento de lutador. E o que é esse talento de lutador, né? Ele é mais ou menos um foco mais básico do que esse seu guerreiro é bom. E ele tem... os exemplos são, por exemplo, arquearia, que ele vai te dar um bônus de mais 2 em ataques feitos com armas à distância. Então você vai ter lutador cego, que ganha visão 10 pés, mesmo sem estar vendo. A 10 pés são o quê? 2 quadrados, né? Para cada lado, né? Ao redor do meu personagem. Então eu tenho essa visão mesmo cego. Talvez eu tô no escuro, de olho fechado. Tipo um sexto sentido dele. Ele vai ter ele foi treinado nisso, entendeu? Aí você vai ter que dar teu pulo lá pra explicar o porquê. Pô, da hora, cara. Outro Interessante. talento, né, de lutador seria a defesa, mais 1 de armadura, pronto. É isso. O duelista, o que ele faz? Você ganha... quando você está usando uma arma corpo a corpo em uma mão e nenhuma arma na outra, você ganha mais 2 de bônus com essa arma. Ou seja... Eu tô com apenas uma arma, eu tô ganhando mais 2 de bônus de dano, né? Então não vai ser nem no ataque, vai ser no dano com aquela arma. Então outro que é um bem interessante, né? Que é o arma pesada. Quando você rola um dado para um ataque, você faz com uma arma corpo a corpo, que está sendo segurada por 2 mãos, ou seja, existem armas que eu posso segurar com uma mão ou com 2, né? Seria uma arma versátil, né? É uma arma que eu escolhi segurar com as 2 mãos, ou seja, eu não tô com um escudo, né? Então vamos supor que o que esse benefício me dá, né? Eu considero todas as rolagens que caírem 1 e 2 como se fossem 3. E daí a arma obrigatoriamente tem que ser por 2 mãos, né? Eu não consigo fazer isso com uma adaga, por exemplo, ou ter essa propriedade que eu falei que é o versátil, poder segurar tanto em uma como em 2 mãos, né? Então tu nunca teria uma falha crítica. Tipo, se caísse um contra mas são em dados de dano. Ah, tá. Então vamos supor que a minha espada dá 1d6 de dano. Eu caiu 1. Aí eu vou considerar 3, mais o meu modificador de força, mais o meu... Entendi. É isso, na verdade, mais o modificador de força. Né? Então vai ser no dano. Caralho. Aí você tem, na verdade, várias outras coisas, né? Como 2 armas, luta desarmada, arremesso de armas, proteção, interceptação. Isso vai ser mais ou menos o foco do teu personagem, né? Por exemplo... interceptação. Quando uma criatura que você vê que atinge uma outra, né, a menos de 5 pés de você, ou seja, imediatamente do seu lado, eu posso utilizar uma reação para reduzir o dano que essa criatura está levando. Seria uma interceptação, né? Então eu vou diminuir 1d10 de dano dessa criatura. Então isso aí você vai ter essa personalização já no nível 1, né? Você tem que escolher. A luta desarmada eu vou dar dano sem armas, né? 2 armas, eu vou conseguir usar 2 armas, né? Como eu já disse. E daí quando ela tem, por exemplo, 2 armas. Quando você faz um ataque com uma arma, em decorrência de usar uma arma com a propriedade leve, né? Eu também posso adicionar o modificador da habilidade de dano. Por exemplo, se é uma arma que tem leve lá nela escrito, né? Ela tem um atributo leve. Você vai ter que ver sempre os atributos de cada arma, né? Quando eu for fazer um ataque, se ele tem esse atributo, normalmente eu não somaria esse modificador da minha força, digamos, né? Mas daí, nessa questão, essa minha habilidade me dá. Então você consegue dar uma direção, entre aspas, assim, né? Pra onde que vai ser o caminho que vai seguir, né? É bem interessante isso. Pois é, cara, massa. Outra habilidade daí, né, que ele também ganha, deixa eu até confirmar um detalhe agora, tá? Deixa eu ver aqui rapidinho. Ó que legal, é uma habilidade do nível 1 ainda. Então, ainda no nível 1, o lutador ele ganha o que seria uma tradução meio literal minha, né? Que seria o sopro vital. O que é o sopro vital? Eu vou ler exatamente o que o livro fala. Você possui uma reserva ilimitada de vigor físico e mental, da qual você pode extrair força, como uma ação bônus. Ou seja, sempre que eu achar necessário, eu vou gastar minha ação bônus, eu vou ter 2 usos disso já no nível 1, né? Você pode utilizar para recuperar pontos de vida igual a 1d10 mais o seu nível de lutador. Ou seja, vamos supor que eu tô lá no meio da porradaria, tô prestes a cair. Eu posso gastar a minha ação bônus 2 vezes ao dia, né? Antes de eu descansar. Eu posso estar recuperando 1d10 mais o meu nível. Então, se eu sou nível 5, eu vou rolar o dado de 10 lados, vai cair lá 10. Aí eu vou somar isso, mais o 5, que é o meu nível, e recupero isso de vida, né?
Então acaba sendo também essa habilidade ela já existia na outra edição também, porém era um uso apenas no nível 1, agora são 2, e agora você também pode utilizar ela fora de combate. Vamos supor que eu tô lá tentando me esgueirar, digamos assim, né? Passar despercebido. Eu posso utilizar essa rolagem e adicionar nesse teste de stealth, digamos assim. Abre mais possibilidade, basicamente, né? É uma ferramenta a mais ali pro jogador usar como guerreiro. Então acaba, no nível 1, né, eu ganho tudo isso, e além do que, as maestrias das armas, que era o que a gente já tava falando, né? Que no nível 1 você vai ter 3 maestrias de arma, e daí isso vai subir no nível 4 para 4, né? Mas, ou seja, são bastante coisas no nível 1 já, né? Pois é, não, nível 1 ele já começa bem equipadão já com habilidades. Aí, cara, o nível 2 do guerreiro, ele também é bem interessante, né? O que ele vai ganhar? Ele vai ganhar uma habilidade bem característica dele, se eu não me engano já bem famosa desde a 3ª edição, talvez até anterior, né? Mas é o surto de ação. O que essa habilidade faz? O guerreiro, ele, em qualquer momento, ele vai poder fazer mais uma ação. Vamos supor que no nível 2... ele vai estar fazendo um ataque, né? Ele tá lá fazendo os ataques dele, aí passou a vez dele, teria que passar minha vez daí em seguida, né? Eu fiz minha movimentação e fiz os meus ataques, eu passo a vez daí. Mas no surto de ação eu posso atacar de novo ou me movimentar de novo, é uma ação que eu repito. Então é uma questão bem característica dele e que faz com que o guerreiro, né, historicamente tire, danos inimagináveis... do nada, né? Tá tudo indo pro caramba. Aí tá lá no final, lá, o guerreiro já nível alto. Aí ele já tem, acho que 2 ou 3 vezes esse surto de ação, né? Então ele começa a fazer lá vários ataques do nada, né? Mas eu não necessariamente consigo... ele já tem vários ataques que, por exemplo, um ataque vai fazer 3 ataques, Sim, né? pois é, não, vai derreter o bicho na porrada, tá louco? No nível 11, por exemplo, eu tenho um ataque com a minha ação de ataque e mais 2 ataques extras. Então seriam 3 ataques. Então no nível 11, se eu uso o meu surto de ação, eu faço 3 ataques, mais 3 ataques. Nossa. Ou seja, 6 porradas do guerreiro ali no nível 11, né? No nível 20 isso piora muito mais, né? Imagina. E daí você vai ganhando mais opções de ataque ainda também, né? Atacar mais vezes, no caso. Isso é o nível 2 dele, né? Mas além no nível 2 ele também ganha mente tática, que é uma habilidade, né? Tactical Mind. Você tem uma mente voltada para a tática dentro e fora do campo de batalha. Quando você falhar um teste de habilidade, você pode usar um uso do seu sopro vital para impulsionar rumo ao sucesso, né? Em vez de recuperar pontos de vida, você rola um D10 e soma o número ao teste de habilidade. Ou seja, aquilo que eu comentei, né? Que ele consegue estar justamente usando o surto de ação, né? O surto de ação, desculpa. O sopro vital dele para estar passando num teste de habilidade que ele falhou, né? Mas ele consegue estar usando essa habilidade e se ele falhar ainda na habilidade, ele não gasta essa opção. Nossa. Então eu gastei lá, eu fui tentar fugir escondido, joguei o meu D10 lá, né? Falhei, então eu não gastei o meu uso, eu posso ainda usar para outra coisa. Então acaba trazendo mais opções pro guerreiro, talvez passar de força bruta por uma situação. Tá sendo menos punitivo, né, do que era, né? Então eu achei bem interessante essa mudança aí, cara, bem legal. E aí a gente chega no nível 3, né? Que é o tão infame nível. O que acontece? No nível 3, você tem que utilizar, né? Descobrir, na verdade, escolher o seu arquétipo. Que daí você vai ter as 4 opções, né? Então, os arquétipos do guerreiro são, né? Que nem a gente já estava falando, o mestre de batalha, campeão, o cavaleiro arcano e o guerreiro psiônico. Aí vamos comentar um pouquinho, né? Do que cada um é e como é que ele segue. Bom, mas antes da gente falar dos arquétipos existentes dos guerreiros, vamos fazer um descanso curto e logo estamos de volta. Juntamente com o papo, o dia havia progredido. Neste momento a taverna já estava bem movimentada, com várias conversas paralelas. Até aí quase nenhuma novidade. Você só falou aquilo que todo mundo sabe que os guerreiros comuns são capazes. Pois é, Johnny, esse cara aí tá de baboseira. Quer dizer que ele foi deixado vencer por guerreiros comuns?
Mas vocês nem me deixaram falar ainda. Não deixamos você falar? Você só falou até agora. Acho que você só está me enrolando para beber minha cerveja de graça. Ah, nada a ver, Johnny. Você sabe que eu não sou de fazer esse tipo de coisa. O cristal do quadro começa a brilhar, interrompendo a conversa. Atenção, aventureiros e amantes de histórias de plantão. Aqui quem fala é o seu anfitrião favorito, o Mestre Mágico, diretamente da Vox Limeriae Arcana, sua estação de transmissão mágica preferida, sempre trazendo as notícias mais quentes da nossa capital. Hoje eu tenho um anúncio especial vindo diretamente da taverna Contos e Canecos. Após um breve período de descanso, nosso querido ponto de encontro estará de volta, renovado e sob nova direção. É com você, aprendiz arcano! E tem muito mais! Agora a Taverna Contos e Canecos tem novidades. Se você deseja apoiar o nosso trabalho e ter acesso a conteúdos exclusivos, visite nosso Patreon. Junte-se à nossa comunidade no Discord e não se esqueça de nos seguir no Instagram. Para mais informações, consulte a descrição do vídeo. Se você acha que tem algo a contribuir com nossa empreitada da nossa taverna favorita, envie um corvo para contato@contosicanecos@gmail.com. E não se esqueça, nos diga se gostou de tudo o que ouviu até aqui. Comente e compartilhe para ajudar a taverna a crescer ainda mais. Fiquem ligados, pois muitas surpresas estão por vir. Mas que isso? Até o quadro agora não quer deixar eu terminar de falar? Mas também você fica enrolando. Fala logo. Eu preciso saber como eles lutavam para eu me tornar o guerreiro mais forte. Bom, continuando. O guerreiro mais alto puxou uma arma do nada, direto do ar. E o outro começou a levantar as caixas e atirar em mim. Dá pra acreditar? Mas isso nem era tudo. O pior ainda tá por vir. Então, vou de volta aqui do descanso curto. Agora vamos começar a falar sobre os arquétipos do guerreiro, né? Qual mesmo que a gente pode começar a comentar? Então, o primeiro que a gente vai falar, cara, é o mestre de batalha. Eu vou ler a descrição inicial que cada um dá, tá? Apesar disso ser... Não, o livro não é traduzido, né? Eu fiz uma tradução mais ou menos por cima, né? O mestre de batalha domina manobras de batalha sofisticadas. Os mestres de batalha são estudantes da arte da guerra, aprendendo técnicas marciais passadas através das gerações. Os mestres de batalhas mais habilidosos são figuras renomadas que combinam suas habilidades de combate refinadas com o estudo acadêmico nas áreas da história, teorias e artes. Então, o que é o mestre de batalha, né? E como ele falou ali, vão ter as manobras, né? Ele vai ter esses estudos ali que se refletem nas manobras, na verdade, né? Então, ele tem uma característica, ele ganha uma característica que é chamada a superioridade, né, de combate. Então, se eu não me engano, no nível 3 já, que é quando ele pega essa habilidade, ele vai ter 4 dados chamados os dados de superioridade. E o que é isso, né? Começa com um D8, e cada vez que eu for fazer uma manobra, que vai ser uma habilidade especial, é como se fosse uma magia, entre aspas, do mago, né? Eu consigo gastar esse dado de superioridade para fazer esse efeito. Então, normalmente vai ser algo que nem você até acho que você falou lá no primeiro episódio que a gente gravou. Se eu quiser desarmar alguém, como é que eu faço? Isso. Então, o dado é justamente isso, a manobra é para isso. Tem uma manobra que, se eu não me engano, chama realmente desarmar. E daí o que acontece? Eu gasto esse meu dado durante o meu ataque, né? E daí o cara vai ter que ver se ele não derruba essa arma, entendeu? Outro pode ser uma tentativa de derrubar o cara. Então, vou ter várias opções ali. Mas aí, uma dúvida. Pode falar? Pra eu saber se, na hora que for fazer o teste, pra saber se, por exemplo, derrubar o cara, que nem você comentou, se foi bem sucedido, eu rolo o D20 e rolo esse outro dado pra adicionar no valor do D20? Então, como é que funciona, né? Cada manobra vai ter uma descrição exatamente de como que ela funciona, né? Realmente são diversas manobras. Mas elas vão, por exemplo... vão ser tipo pés evasivos. O que você vai fazer? Eu vou gastar uma ação bônus, eu vou gastar esse meu dado, que é o meu recurso, que eu tenho 4, né?
E daí o que acontece? Eu consigo fazer a ação desengajar, que é sair de perto do pessoal sem tomar um dano. Entendeu? Então eu gasto esse recurso e saio de perto. Mas, por exemplo, o que tu me deu exemplo era qual? Desarmar? Isso. Ó, eu vou Lá no primeiro episódio foi desarmar, agora aí tinha comentado de empurrar, né? Mas vamos usar o desarmar pra... Se eu não me engano, o desarmar, ele tem que fazer um teste. Eu acerto, né? Eu tenho que acertar a porrada. E daí eu gasto o dado, ó, o desarme em ataque. Acabei de achar ele aqui, ó. Quando você atingir uma criatura com um ataque, ou seja, apenas quando eu atingir, né? Eu posso gastar esse meu dado de superioridade para tentar desarmar o alvo, né? Então, o que vai fazer? Ele vai fazer uma rolagem e ele tem que suceder em um teste de força, senão ele dropa a arma, ele derruba a arma. Mas é a rolagem com o D20 normal, né? Ele rola o D20. Quando sempre existem entendi. dois tipos de... Ele tenta fazer um teste de salvaguarda, né? Aham. Que é justamente um outro guerreiro teria proficiência nisso, né? Sim. Então ele rolaria com o bônus de proficiência, que no nível 1 é 2, mais a força dele, e daí vai fazer um teste pra ver se ele derruba ou não essa arma. Entendi. Aí existem realmente várias manobras, né? Mas a gente não vai falar de todas elas, porque acabam sendo muitas. Mas isso acaba trazendo essa questão, como se ele tivesse truques, né? Que esse cara estudou. E ele tem acesso, se eu não me engano, a todas já, tá? Ele não aprende novas manobras. Ele apenas tem um limite de quantas que ele consegue fazer ao dia, né? Interessante, não pode sair fazendo todas no momento que ele quiser. Isso que eu comentei lá das armas, né? A mudança das armas acabou trazendo um recurso depois que acaba, por exemplo, essas manobras do guerreiro, ele ainda tem alguns truques que ele consegue fazer devido à maestria. Sim. Né? Mas então, ele começa, ele ganha esses dados de superioridade, né? Ó, nos níveis 7 vai para 5 e no nível 15 vai para um total de 6. Então ele consegue fazer 6 manobras no nível 15, né? Mas o que acontece? Ó? Além disso, das manobras, ele também ganha uma característica no nível 3, que é o estudioso de guerra. Você adquire uma proficiência num tipo de ferramenta de artesão à sua escolha. O livro vai te dar essas opções, né? E você também adquire proficiência em uma perícia da sua escolha disponível para o guerreiro no nível 1. Ou seja, quando foi lá no nível 1, existem, por exemplo, aquelas opções lá, duelista, defesa, lutador cego, arquearia, eu posso pegar mais um daqueles. Pô, da hora. Já vai montando uma buildzinha mais diferenciada, já. É bem interessante, né? Ele Aham. consegue te trazer de novo para aquilo lá, né? Aí, o que acontece, né? Existem sempre o padrão, você vai sempre ganhando coisas iguais nos níveis de guerreiro, né? Porém, isso vai sempre mudar nos níveis 7, 10, 15 e 18, né? Uhum. Então, o que o nível 7 do mestre de batalha dá? Ele te dá uma habilidade chamada Conheça o Seu Inimigo. O que essa habilidade faz? Com uma ação bônus, você pode discernir certas forças e fraquezas de uma criatura que você possa ver a 9 metros de você, até 6 quadrados de distância, né? 30 pés. Pô, interessante. Você descobre se a criatura possui qualquer imunidade, resistência, vulnerabilidade, e se possuir, você também descobre quais são. Isso se aplica a qualquer criatura ou tem um limite? Isso é o que é legal. Ele consegue estar fazendo isso, né? Mas daí, como é que funciona esse recurso, né? Uma vez que você usa esse recurso, você não pode usá-lo novamente até terminar um descanso longo. Uhum. Você também pode restaurar o uso desse recurso gastando um dado de superioridade. Ou seja, eu tenho aquelas 4 tentativas, eu ganho uma de graça, né? Aham. Mas eu tenho mais aqueles 4 dados no nível... Isso eu só vou conseguir no nível 7, né? No nível 7 eu já tenho 5 usos do dado de superioridade. Então eu consigo usar isso até 6 vezes por dia. Só que, claro, daí eu vou estar sacrificando minhas manobras, Sim, né? claro. Ou eu tenho que estar fazendo os descansos curtos. Mas é bem interessante, né? Porque é tipo assim, a mente desse guerreiro, que é o mestre de batalha, né? Ele consegue perceber as fraquezas da criatura. E antigamente, essa habilidade ela já existia no D&D. Eu não sei se ela era no nível 10, eu acho, tá? Mas ou era talvez no nível 7 mesmo, eu não me recordo agora. Mas ela era uma habilidade que gastava 1 minuto. Caralho. Eu gastava 1 minuto do meu personagem, que seriam 10 turnos, Nossa, pra conseguir né? usar 10 ela. turnos. Pra conseguir usar a habilidade, eu tinha que escolher ainda. Por exemplo, eu tinha que falar assim, eu quero saber se essa criatura tem vulnerabilidade a fogo. Aí o mestre ia responder, não tem. Gastou uns 10 minutos à toa. Não, 1 minuto, né? 1 Eram minuto, 10 10 turnos. turnos. Porra, Mas, é foda. se eu não me engano, era bem assim, era bem mais estranho, né? Mas agora não, é um negócio que acontece com uma ação bônus na hora e te dá todas Pois as é. resistências, todas as coisas, né? Ficou uma habilidade forte pra caralho, se for pensar, pô. No meio da luta ali com uma criatura melhorou que o muito. time não sabe nada, não sabe o que fazer, porra, tá maluco?
É uma ajuda absurda. Aí o que que acontece, né? Salvaram essa habilidade, era uma habilidade que nunca acontecia. Ia acontecer, talvez eu tô vendo uma pessoa que eu vou brigar no futuro, que eu sei que eu vou ter que brigar, e talvez eu tô observando ele durante 1 minuto brigar com alguém. Talvez eu ia descobrir um nível de luta. Eu tinha várias coisas pra escolher, né? Uma delas era o nível do personagem. Aí o mestre ia ter que falar, por exemplo, os pontos de vida dele, alguma característica, né? Mas agora não. Isso já te dá o que você vê, o que você descobre, o que não descobre, e já na hora, né? Então é algo bem mais útil, né? Pois é. Bem mais legal de se jogar. No nível 10 aí, esse mestre de batalha ele vai aumentar o dado de superioridade dele. Em vez dele... O dado de superioridade é aquela das manobras, né? Eu posso... cada manobra vai dizer o que vai dar. Tem uma manobra que é pra dar mais dano, então, ou seja, eu rolo o meu dano, daí rolo o D8, né? E o que cair, eu dou mais de dano. Então, enfim, cada manobra tem sua questão, né? Mas no nível 10, ele passa a ser um D10. Ele não é mais um D8. Interessante. Então acaba melhorando esse dado de superioridade, né? No nível 15, o guerreiro ganha uma habilidade muito interessante. É que uma vez por turno, quando ele usar uma manobra, ele pode rolar um D8, esse guerreiro no caso, né? Ele ganha um D8 e usar o número obtido em vez de gastar o dado de superioridade. Ou seja, eu meio que ganho manobras infinitas, né? Só que eu não gasto mais o meu dado de superioridade agora. Eu gasto um D8. Eu não posso também usar o D10, né? Eu dou um downgrade no dado, digamos assim, mas eu consigo fazer as manobras meio que infinitas, né? Sim. Pois é, já ajuda muito. Então isso pra meio que mostrar a evolução do teu personagem, né? E daí, por fim, no nível 18, esse dado de superioridade dele se torna um D12, que é o maior dado além do D20, né? Mas é o maior dado pra essas habilidades e tudo mais que a gente vai chegar, né? Nossa, pois é, fica bem forte. E daí ele acaba em todos os outros níveis ganhando as coisas padrão, né? Do guerreiro normal. Aí, além do mestre de batalha, cara, a gente tem o campeão. Ele também teve bastante mudanças interessantes, tá? Mas vamos primeiro ler a descrição dele, né? O que é o campeão? Perseguir a excelência física no combate. Um campeão foca no desenvolvimento da habilidade marcial e uma busca implacável pela vitória. Campeões combinam treino rigoroso com excelência física para causar golpes devastadores, resistir à dor e conquistar a glória. Sejam em competições atléticas ou batalhas sangrentas, campeão lutam pela coroa do vencedor. Então, o que o campeão ganha, né? Ele é meio que um lutador, ele é talvez a mais simples das classes do lutador. Ela teve uma mudança para melhor, na minha opinião, na classe revisada. Ficou melhor. Mas o que ele ganha no nível 3 já, né? Acerto crítico aprimorado. Toda vez que ele rolar um 19 ou um 20, é crítico. Caralho. Então ele aumentou em 5% a chance de crítico. Pois é. Pode dar de crítico bem mais vezes, né? Mais chance de acontecer. Interessante. Então, isso no nível 3, tá? Aí, além disso, ele ganha uma habilidade chamada Atleta Notável. Graças ao seu atletismo, você tem vantagem em testes de iniciativa e testes de força relacionada a atletismo. Então, sempre que eu vou fazer uma acrobacia, alguma coisa assim que recomende força, né? Eu vou fazer um teste de atletismo. E daí, quando eu for fazer um combate, tem o que a gente chama do teste de iniciativa. Então, todo mundo rola um dado, quem tirar o número maior acaba jogando primeiro, né? Então, é a ordem que decide quem vai lutar. Então, o guerreiro tem vantagem em tudo isso, esse campeão, né? Isso é uma habilidade muito melhorada, cara. No nível anterior, ele tinha essa questão do atletismo também, mas se eu não... No livro antigo, né? No nível anterior. No livro antigo, ele te dava uma distância de pulo maior. Nossa. De acordo com a tua força. Porque, tipo assim, eu tenho uma força maior, eu pulo mais longe. Seria refletindo também esse atletismo, né? Mas agora ele simplesmente não... Ele só fala assim, não, tu vai rolar com vantagem. Que acaba, no meu ver, sendo algo muito mais útil. Porque talvez, vamos supor que a dificuldade para pular pro outro lado de uma montanha, de um penhasco, digamos assim, é uma dificuldade 15. Eu vou rolar os dois dados, a chance de eu tirar um 15 é maior, né? Sim. Porque eu vou rolar os dois e pegar o maior, no caso. Isso é a vantagem, né? Então, acaba facilitando de qualquer forma esse meu pulo, digamos assim, né? E também te dá essa questão da iniciativa, que é uma coisa que simplesmente não existia na outra versão. Pois foi um buff nessa parada dele. Foi um buff bem necessário, até eu diria, né? Aí no nível 7, ele ganha um estilo de luta adicional também, que é um estilo daqueles lá do início, né? Ah, sim. Que seria arquearia, tudo mais, aquilo lá que a gente já tava vendo, né? Então ele também ganha isso. No nível 10, ele ganha a habilidade chamada Guerreiro Heróico.
A emoção da batalha alimenta sua sede por vitória. Durante o combate, você pode conceder inspiração heróica sempre que iniciar o seu turno sem ela. Ou seja, todo turno ele ganha inspiração heróica. Isso é uma habilidade, né? Talvez para quem não saiba, ele deixa fazer qualquer coisa com vantagem. Eu posso fazer um ataque com vantagem, um teste de salvaguarda com vantagem. Por exemplo, alguém vai lançar uma bola de fogo. Isso é Aí bem útil, eu faço meu rolagem pra se salvar com vantagem, entendeu? Sim, isso é bem útil. É bem útil, bem legal, bem interessante, né? Ou seja, ele acaba tendo essa questão aí. E daí o nível 15, ele ganha um acerto crítico superior de novo. Ou seja, agora o crítico dele é do 18 ao 20. Nossa. Que são 15% de chance no dado de tirar um crítico, né? E o crítico, né? Não sei se a gente chegou a comentar, mas o crítico ele vai dar o dano máximo da arma, é isso, né? Então, como é que... Existem várias regras, né? Mas normalmente ele vai te dar o dobro de dados rolados. Vamos supor que você rola 2d6 na sua arma, né? Então, em vez de você... E soma o teu bônus. Então, em vez de você rolar 2d6, você rolaria 4d6, mais os modificadores, né? Entendi. Mas eu não uso essa regra. Por quê? Imagina que tu tirou um crítico, aquele lá, pô, vai ser um ataque foda, não sei o quê. Aí tu vai rolar os dados e caiu tudo 1. Pô, foi um crítico broxa, entendeu? Então, o que eu usava muito, né? Vezes 2, o dano vezes 2. Ah, interessante. Mas acaba ficando quebrado, porque às vezes eu vou dar uma porrada e vai matar um jogador, às vezes o jogador vai dar uma porrada e vai destruir meu bicho, então acaba sendo algo meio desbalanceado. O que eu costumo usar hoje é o seguinte, o dado cheio, vamos supor que você rola lá 2d8, então você vai pegar 2 vezes 8, vai dar o dano cheio, vai ser 16, né? Daí você vai rolar mais 2d8. Entendeu? Eu dobro os dados, mas os dois que eu já ia dar são cheios. Entendi. Então acaba sendo algo mais balanceado, assim, no meu ver, né? Faz sentido. Porque daí eu já dou aquele dano porradão mesmo, e não chega a ser algo tão roubado, mas é algo que dá uma diferença, né? Sim. E daí a última, isso é no nível 15, ele ganha essa habilidade de novo, né? Com 15% de chance de crítico em cada ataque, né? Aí, na habilidade do nível 18 dele, ele ganha a habilidade chamada Sobrevivente, que é como se refletisse a resiliência do combate dele, né? E qual a habilidade que ele ganha? A habilidade chamada Desafiar a Morte. Você tem vantagens em teste de morte. Além disso, quando você rolar um 18 a 20 um teste de morte, você ganha o benefício de ter rolado um 20. Nossa. Porque quando a pessoa faz um teste de morte, né, e tira 20, ela recupera com 1 ponto de vida, né? Basicamente Então... ele tem um crítico pra hora que tá morrendo ele também, né? A vantagem do crítico que ele ganha ali pra desataque. Ele começa daí ele pode voltar. Ele volta com 1 ponto de vida de novo na batalha, né? Consciente também, tudo certinho. Aí a outra coisa que ele ganha, tá? Seria o Heroic Rally, né? O rally heróico, sei lá, algo do gênero. Mas no início de cada um dos turnos dele, isso no nível 18 ele ganha, tá? E no início de cada um dos turnos dele, ele recupera pontos de vida igual a 5, mais o seu modificador de constituição. Então, se ele tiver com menos da metade da vida, isso, tá? Tá. Senão ia ficar meio quebrado também, né? Se fosse qualquer momento. Então, ele tem que ter pelo menos 1 de vida, mas ele vai fazer até a metade da vida dele e ele vai estar sempre voltando. Então, seria algo mais difícil ainda para derrubar ele, né? Para comprovar que esse cara é o campeão, né? É um regen de vida que ele tem ali, né, cara? Então, acaba sendo bem resistente. Mas acaba sendo também... não é a classe mais complexa do guerreiro, cara. Acaba sendo uma das mais simples, né? Assim, pelo que deu de entender até agora, tipo, mestre de armas seria algo mais, entre aspas, mestre assim, de batalha. Tático e... o mestre de batalha. Seria algo mais, tipo, tático, de estratégia, por causa das manobras, que ele ganha várias possibilidades de fazer manobras, né? O campeão seria mais, realmente, tipo, de dar dano e de resistir também, né? Tipo... Mas essa questão, se tu sempre tira um 18, né, cara, vai ser a melhor classe do mundo, né? Tu vai estar dando crítica em todo mundo. Se Mas for um dado abençoado. Talvez para uma pessoa mais iniciante seja uma classe mais legal. Eu acho a outra mais interessante, tá? Eu não vou negar essa ali, eu acho mais simples, mas ela teve melhorias legais para essa nova versão, né? Principalmente essa questão da morte ali, ele não tinha, né? A questão da vantagem em iniciativa e tudo mais. Sim. Acaba sendo melhorias bem-vindas, né? Aí o próximo, cara, é o Cavaleiro Arcano. Cara, assim, eu particularmente eu sou fã de magia, né? Nos RPG da vida sempre curto jogar com magia. Então eu tô curioso pra saber sobre o Cavaleiro Arcano, pra falar a verdade.
O Cavaleiro Arcano, cara, ele é bem interessante, tá? Eu acho ele bem legal, é uma das classes mais interessantes, porque, pô, é legal, né? Ele mistura a magia com a porradaria, né? Sim. Então eu acho que sempre tem um combo bem interessante ali. Mas eu vou ler a descrição do Cavaleiro Arcano que nem todos os outros, né? Após suas habilidades de combate com magia arcana. Cavaleiros arcanos combinam o domínio marcial comum dos guerreiros com o estudo cuidadoso da magia. Suas magias tanto complementam quanto ampliam suas habilidades de combate, oferecendo proteção adicional para reforçar sua armadura e também permitindo que enfrentem múltiplos inimigos ao mesmo tempo com magias explosivas. Essa é a descrição do livro, tá? Interessante. Mas basicamente, qual o que ele ganha no nível 3, né? Todo mundo ganha algo no nível 3. Ele ganha conjuração, né? Ele consegue lançar magias. Então ele vai ter uma tabela especial dele lá, que vai te dizer quantas magias você pode estar usando naquele nível, né? Isso normalmente vai ser um nível de... Vamos dizer que você é um nível 15 de guerreiro. Você vai ser o equivalente a um nível 5 de mago. Interessante. Ou seja, será 1/3 do nível de uma classe de mago. Então você nunca vai ser uma classe totalmente arcana, né? Você nunca vai se comparar a um mago. Você não vai conseguir lançar tantas magias de níveis tão altos, né? Mas você vai ser sempre 1/3 do nível de mago. Então você vai começar a ganhar já algumas magias a partir do nível 13, né? Interessante. Uma mudança interessante que teve, né? É que antigamente, por exemplo, ele ganha truques, né? Já no nível 3, que ele ganha 2 truques da lista de mago. Hoje, são 2 truques da lista de mago indiferente. Antigamente, eles tinham que ser obrigatoriamente de evocação, que seria a escola focada em dar dano, né? E a abjuração, que seria a escola focada em proteção. Então, que seriam mais essas coisas voltadas pro combate, né? Agora ele deixou mais versátil, né? Você pode pegar de qualquer escola. Ele acaba ficando se tornando algo muito mais interessante, cara, que dá possibilidades insanas de combo, né? Pô, imagina, cara, imagina. Aí o que acontece também agora, que é bem interessante, quando eu ganho o nível de guerreiro, eu posso trocar esse truque pra uma outra magia. Então aquela que eu peguei lá no início talvez já não é mais tão útil, mas agora eu posso mudar quando eu subir de nível, né? Então ele também permite fazer essa mudança, né? E quando você atinge o nível 10 de guerreiro, você aprende outro truque da sua escolha, né? Então você no final vai saber 3 truques. O truque é uma magia que a gente chama da cantrip, mas é truque, né? Você consegue usar ela infinitas vezes. É uma magia que ela não tem custo, né? Eu posso estar usando ela gasta uma ação para lançar, por exemplo, né? Ou dependendo do truque vai falar se é uma ação bônus, enfim, né? Mas eu posso fazer ele infinitas vezes, né? Eu não tenho um limite. Já uma magia de nível 1 eu vou conseguir lançar no máximo ela 4 vezes, né? Daí depois tem que fazer um descanso longo pra recuperar, né? Depende do nível, né? Mas em teoria eu posso gastar também um nível de magia superior pra lançar uma magia de nível 1. Mas, ou seja, eu tenho limite, né? É isso que eu quero falar, né? Sim. Aí tem uma tabela, né, pessoal, que vai falar quanto que a pessoa ganha de magias por nível, né? Mas começando no nível 3, ele sempre tem preparada 3 magias e ele consegue lançar 2 dessas 3 magias por dia de nível 1. Então isso vai aumentando de acordo com os níveis, né? Tem uma tabelinha lá, como eu já falei, para a pessoa estar sempre acompanhando isso, né? Então, aí o que acontece? Ainda no nível 3, tá? Ele ganha uma habilidade chamada Vínculo de Guerra. O que acontece? Basicamente, ele se gasta 1 hora lá junto com a arma dele, fazendo como se fosse o que a gente chama do atunamento com a arma, né? Eu me ligo magicamente com essa arma. Isso pode ser feito durante um descanso curto e tudo mais. E sempre que essa arma estiver junto comigo no mesmo plano de existência, eu consigo magicamente chamar ela para minha mão, com uma ação bônus. Pô, interessante, cara. Essa arma, ela nunca vai poder ser desarmada. Posso estar fazendo uma habilidade para tentar desarmar, posso estar tentando puxar essa arma na batalha. Não vai sair, só se eu ficar inconsciente. Porra. E eu posso ter 2 armas ao mesmo tempo com isso, né? Então, eu posso eventualmente fazer uma terceira arma, me atunar a uma terceira arma, né? Fazer esse vínculo de guerra com ela. Porém, eu vou ter que trocar uma das 2. Mas interessante dizer, legal essa mecânica, eu gostei. Bem interessante mesmo. Daí eu consigo estar a qualquer momento no mesmo plano de existência, summonando essa arma magicamente na mão. Que é tudo a questão da classe ali, né? Trazendo esse flavor da magia, né? Aí no nível 7, cara, ele vai ganhar a habilidade chamada Magia de Guerra. Quando você realiza uma ação de ataque no seu turno, você pode substituir um dos ataques pela conjuração de um truque de mago.
Ou seja, em vez de eu dar uma porrada, no nível 7 eu já consigo dar acho que 2 ou 3 porradas, né? Não me recordo agora. Mas você vai conseguir tá fazendo um truque em vez de uma porrada. Ou seja, eu posso lançar o truque, a magia de nível 0, em vez de dar o soco. Isso antigamente tinha que ser feito pegar uma habilidade especial lá do livro, e era só em alguns casos específicos, não era sempre, né? Então agora eu consigo estar fazendo isso já pela classe aqui, que é bem interessante, né? Pô, legal, facilitaram bastante já. Interessante. Aí isso é a magia de nível 7, tá? No nível 10, a pessoa ganha a habilidade chamada Golpe Místico, que você aprende a fazer com que seus golpes... com armas enfraqueçam a resistência de uma criatura para as suas magias. Então, o que acontece? Eu bato na criatura, e daí... Mais fácil de acertar feitiço. No meu próximo ataque, eu posso utilizar... Eu dei uma porrada, né? Daí eu tenho aquela habilidade do nível 7 que já deixa eu lançar, em vez de dar uma porrada, dar uma magia. Então, ele tem desvantagem na minha próxima magia, entendeu? Pô, da hora, velho. Então acaba tendo esse combo bem legal ali, né? Essa parte do arcanismo com a magia. E daí, isso melhora ainda mais, né? Mas aí, mais pra frente. Aí, isso no nível 10, tá? No nível 15, ele ganha a habilidade chamada Investida Arcana. Quando você usar a habilidade Surto de Ação, eu posso me teletransportar 6 quadrados de distância, ou 9 metros, né? Ou isso antes ou depois de eu fazer o Surto de Ação. Então, no final, você consegue tá fazendo 3 vezes, se eu não me engano, no nível 20, né? 3 surtos de ação por descanso longo, que daí eu posso estar fazendo esses teleportes. Então, mais uma vez, trazendo a questão da magia ali pra ele, né? Uma dúvida nessa questão do teleporte na hora do combate. Aham. Se eu tiver corpo a corpo com o inimigo, ele vai ter ataque de oportunidade? Ou não? Eu acredito que não, tá? Mas porque o que acontece? É algo que simplesmente acontece, né? Quando eu tô saindo do ataque, né? Tô virando, em teoria, as costas pra pessoa, aí eu daria um ataque. Mas o teleporte não, ele simplesmente desaparece, né? Entendi. Daí realmente não teria. Pô, então, nossa, é bom pra caralho isso Pra também. sair de uma situação complexa, alguma coisa assim do gênero, né? Exato. Mas bem interessante. É que assim, é algo muito rápido. Ele pisca e sai da existência, né? Aí no nível 18, cara, ele vai ganhar magia de guerra aprimorada. O que é? É bem interessante. Quando você realizar uma ação de ataque no seu turno, quando eu for atacar, eu posso substituir 2 ataques. Eu acho que já vai estar podendo fazendo 3 ou 4 ataques no nível 20, né? No nível 18 vão ser 3 e no nível 24. Mas eu vou poder substituir 2 desses meus ataques para conjurar uma magia de nível 1 ou de nível 2. Caralho. Então vamos supor que eu tô no nível 20, né? Eu posso fazer 4 ataques. Então eu gasto 2 desses ataques e lanço uma magia. Aí eu pego aquela minha magia lá do nível 7 e eu lanço mais um truque. Ou seja, eu consigo dar uma porrada, lançar um truque e lançar uma magia de nível 2, tudo no mesmo turno. E a porrada já pode usar aquela parada de deixar ele mais fraco com toda a magia lá, né? Sim, eu posso dar a porrada primeiro, digamos assim, né? Pois é. Então acaba sendo algo Nossa, bem... dá pra fazer uns combinhos muito louco, bem mano. combado, bem legalzinho, né? Esse é o... Pois é. É o... Como é que chama? Perdão. Me fugiu o nome. Cavaleiro Arcano, né? Eldritch Knight. Até agora foi o que eu mais achei da hora até agora, cara. Interessante. Aí o quarto e último do livro padrão é o Guerreiro Psionico. Poder psionico poder físico aumentado com poder psionico. Guerreiros psionicos despertam o poder das mentes para aprimorar sua força física. Eles utilizam essa energia psionica para infundir golpes com energia telecinética, atacar à distância com força mental e criar barreiras com força da mente. Então, como é que funciona, né? Essa classe ela ganha mais ou menos como se fossem os dados de superioridade do outro guerreiro lá, que a gente já viu, só que são os chamados os dados de energia psionica. Então, sempre que eles forem fazer uma habilidade do psionico, né, eles gastam um dado e têm acesso a essa habilidade. Muitas das habilidades vão poder deixar, quando ele vai sempre falar, né, mas elas vão te deixar fazer uma vez de graça, e daí a próxima vez eu vou gastar um dado psionico daí para poder repetir esse efeito, né? Quais que são essas habilidades, tá? Eu vou dar uma lidinha porque não são tantas. Mas eu começo a fazer 4 no nível que eu ganho, eu começo, né? Nível 3 de guerreiro, eu consigo usar 4 dados. É a mesma coisa, se eu não me engano, do outro lá, né? Ele também tem 4 dados de superioridade.
E daí isso vai aumentando, Acho que é. aumentando com o tempo, né? Mas quais que são as habilidades que eu já posso lançar no nível 3? Campo protetor. Quando você é uma criatura que você pode ver a 9 metros, que seriam 30 pés, 6 quadrados. Quando você vê uma criatura você ou uma criatura dentro dessa área, né, sofre dano, você pode usar sua reação para gastar um dado de energia psiônica e rolar esse dado para reduzir o dano recebido no valor igual ao número rolado mais o seu modificador de inteligência. Então essa classe, ela acaba sendo uma classe, juntamente com a antiga, né, que acaba sempre usando muito essa questão da inteligência, né? O atributo maior vai ser interessante que seja a inteligência, né? Talvez o segundo maior a força, ou talvez a força é o maior e a inteligência o segundo, né? Então acaba sendo interessante nessa questão, né? Então essa habilidade que ele ganha é campo protetor. O outro a segunda habilidade é o golpe psiônico. Você pode impulsionar sua arma com força psiônica uma vez no seu turno, imediatamente após atingir um alvo a 30 pés de você. Sempre que alguém for atingido a 30 pés de você, você pode gastar um dado de energia psiônica para causar um dado de força adicional ao alvo. Então eu vou dar um dano a mais, né, nesse dano ali quando ele lançar essa habilidade, né? Então eu consigo usar tanto para se proteger quanto para causar um dano maior. Deixa eu só confirmar um detalhe. Mas o dado no início, ó, é um D6, né? Ele fala desse dado. Então, no início, ele é um dado de 6 lados. Você tá rolando para tirar um D6 de dano de um aliado apanhando, por exemplo, ou de você. Ou dar um D6 a mais de dano 4 vezes ali por descanso daí, né? Interessante. Aí, a outra habilidade seria movimento telecinético. Basicamente, é uma habilidade que eu consigo levar uma coisa para longe, até 9 metros de distância, que é 30 pés, ou trazer essa coisa para perto. Levantar uma criatura, talvez, aliada, né? Por exemplo, eu posso te transportar, se você tiver... como é que chama? Eles chamam de criaturas willingly, né? Que estão... Qual que seria a tradução agora que me foge? Ah, que estão dispostas. Isso, perfeito. Uma criatura disposta, de tamanho grande ou menor, eu posso mover ela até 9 metros. Ou seja, eu consigo estar deslocando para perto ou para longe um aliado, né? Pô, legal isso daí. Isso já no nível 3. Eu consigo fazer isso 4 vezes ao dia, né? Daí eu posso escolher quais dessas opções eu quero. Aí, no nível 7, né? A pessoa vai ganhar a habilidade chamada Adepto Telecinético. Você domina novas maneiras de usar habilidades telecinéticas, né? Então, o que é essas novas habilidades? Eu ganho salto de força psiônica. Com uma ação bônus, você ganha uma velocidade de voo igual ao dobro da sua velocidade de caminhada até o final do turno. Uma vez que eu uso essa habilidade, eu não posso usar novamente por descanso curto ou longo, ao menos que eu gaste um dado de psiônica. Ou seja, eu já tenho essa habilidade. Tu consegue se levitar também, tipo, voar? Isso, eu ganho... você ganha a velocidade de voo igual ao dobro da sua velocidade de caminhada. Então eu ando 9 metros, que seriam 6 quadrados. Mas daí eu vou ganhar durante esse tempo, né? Até o final do turno, no caso, eu ganho voo. Eu voo o dobro. Então 18 metros, né? Pô, da hora. Seriam 12 quadrados. E eu posso usar isso uma vez de graça, e a segunda vez eu já gastaria um dado psiônico, né? Que no nível 7 já são mais, né? Com certeza são mais, ó. Não, ele aumenta no nível 5 para 1d8, e são 6 usos por dia, mais uma vez que a habilidade me deixa, então são 7 vezes, né? E daí a outra habilidade vai ser o golpe telecinético aprimorado. Quando você faz um golpe... Quando você usa a sua habilidade golpe psiônico, que é aquela que a gente já comentou, você pode tentar empurrar também o alvo. Se ele falhar em um salvaguarda de força, classe de dificuldade 8, mais o bônus de proficiência, mais o modificador de inteligência, que é o padrão, né? Você pode empurrá-lo até 6 metros, que seriam 20 pés, e derrubar no chão com o estado de prone. O estado prone, que é o caído, nada mais é que quem está próximo dessa pessoa tem vantagem para acertar ela, porque ela está no chão, né? E quem está acertando de longe vai ter desvantagem. Então eu consigo estar derrubando a pessoa. Isso no nível 7 eu ganho essas duas novas opções de habilidade, né? Aí no nível 10, a pessoa vai ganhar a habilidade chamada Mente Guardada, que vai dar resistência a dano psiônico, de acordo com o tema, né, tudo mais. E além disso, se você estiver sob condições de amedrontamento ou encantado, no início de seu turno você pode gastar um dado de energia psiônica e encerrar essas condições sobre si mesmo. Não vai ter mais medo e não vai ter mais encantamento.
Nossa, interessante. Você fica bem forte contra esses debuffs, basicamente. Então a pessoa ganha essa habilidade também, né? Como se fosse um controle mental, assim, né? Ela dominou tanto a mente que ela não consegue mais ser dominada por ela, né? Então, no nível 15, a pessoa vai ganhar a barreira de força. Você pode proteger seus aliados com força telecinética. Com uma ação bônus, escolha até 2 criaturas, inclusive você, que possa ver dentro de 9 metros, que são 6 quadrados. Até o início do seu próximo turno, cada criatura escolhida recebe um bônus de classe de armadura igual ao modificador de inteligência, no mínimo 1, desde que você não esteja incapacitado. Ou seja, todo mundo ganha esse buff de armadura, né? Pois é, bom pra caralho também. Eu posso usar esse recurso uma vez, né? Por dia, por padrão. E daí, depois disso, eu gasto os dados psionicos, né? Aham. E daí, por fim, no nível 18, eu vou ganhar a habilidade Mestre Telecinético. Você sempre tem a magia Telecinese preparada, que é uma magia, basicamente, uma versão mais forte daquela magia de levantar as coisas, né? Ela permite até eu levantar um peso bem maior. Seria até 1000 pounds, né? Eu não sei quanto é que isso seria, mas se eu não me engano é isso, é até 1000 pounds, ou seja, até quase 450 quilos. Nossa. Então agora eu consigo levantar bem mais coisa com esse poder da mente, né? E daí eu posso fazer isso uma vez ao dia, novamente. E depois disso eu tenho que gastar os dados psionicos, né? Para poder estar repetindo essa opção de novo. E além disso, a magia telecinese, ela permite você... como é que ela funciona? Eu uso essa magia e da outra forma lá é uma coisa que acontece de imediato, né? Dessa forma, com a magia telecinese, não. Ela dura 10 minutos. Então eu fico sob a influência dessa magia, podendo fazer essas movimentações e tudo mais durante 10 minutos, né? E ela também tem uma habilidade que ela permite você restringir uma criatura e manter ela presa, entre aspas, flutuando ou paralisada, né? No ar. Então você acaba tendo essa também opção de paralisar as criaturas num combate, né? E daí isso durante 10 minutos, né? Que acaba sendo um período bem maior, né? Pois é, que legal, cara. Ele é bem focadão nessa parte de suporte, buff, debuff, basicamente, né? Isso, aí você consegue tá lançando isso ali, né? E ter esse controle ali no campo de batalha. Então ele acaba sendo focado mais nessa parte da mente aí, né? Qual que foi o que tu achou mais interessante dos 4 aí, perdão? Cara, dos que eu achei mais interessante, o primeiro foi o Cavaleiro Arcano. Depois, se for fazer um rankingzinho, tá ligado? Cavaleiro Arcano. Depois eu gostei bastante desse Psionico. Bastante coisa diferente dá pra fazer. O Mestre de Batalha. E depois, por último, o Campeão. Cara, eu acho que se eu fosse fazer um ranking mesmo, né? De o que mecanicamente, assim, me soa melhor e tudo mais. Basicamente isso que tu falou. Que primeiramente, né? O Arcano. Ele acredito que seja o mais forte, né? Depois disso, daí eu só faria uma inversão ali que acredito que viria o Mestre de Batalha. Porque realmente ele tem muitas opções lá de manobras, né? De manobra, Então acaba sendo uma Exato. classe mais difícil, mas que também tem muitas opções. Aí depois disso, querendo ou não, o Psionico. E por último, daí também o Campeão, né? Isso em questão de utilidade da classe, assim, entre aspas, né? Mas é o que você Sim. achar mais legal. Eu fui né? por... Exato. Eu fui por questão de Gosto, né? tá ligado? Exatamente. Porque magia foi, tipo... Eu gosto muito de magia nos RPG e tudo mais. Daí, obviamente, o Cavaleiro Arcano foi o que eu mais curti, né? Mas eu gostei bastante do Psionico, do Mestre de Batalha, pelas possibilidades que eles te dão, sabe? Eu gosto dessas classes que te dão bastante possibilidades do que fazer. Tu tem sempre várias cartas ali que você pode pegar e usar, sabe? Isso eu acho interessante. Mas isso tudo, né? Todas essas habilidades que a gente tá falando são somadas àquela questão das maestrias lá com as armas e tudo mais do guerreiro, né? Exato. Então ele acaba sendo Já tem realmente 100. uma classe bem, bem interessante de se jogar, cara, na minha opinião. Uhum. Cara, e eu gostei bastante desse Cavaleiro Arcano pela questão da arma, tá ligado? De você fazer a tunação com ela ali, tipo, você poder conjurar ela, aparecer e tudo mais. Imagina, tipo Isso daí assim... me deu vontade de jogar com um personagem assim depois que eu assisti o Critical Role lá, tá ligado? Tem a The Legend of Vox Machina, tem um personagem que tem isso com uma arma lá, né? Sabe o que eu penso, assim, na minha cabeça, o que vem na mente, assim, cara? Vem, tipo, os caras... não, vocês têm que deixar as suas armas aqui fora pra entrar, tá ligado? Aí todo mundo entra, beleza. Aí, do nada,
né, tipo, tão lá, dá uma briga, daí o guerreiro simplesmente puxa a arma, assim, e foda-se, tá ligado? Exatamente. Então, uma cena bem exatamente. interessante, por exemplo, que poderia acontecer, né? Tem muita chance de acontecer, na verdade. Né? Aham. Pô, muito da hora, cara. Curti bastante, velho. Mas então, bem É, isso interessante. daí, tipo, eu nem sabia que tinha o Psionico e o Cavaleiro Arcano. As classes de guerreiro, no geral, não sabia esses arquétipos, né? Mas me surpreendeu que essas ali estão no livro oficial, tá ligado? Eu não fazia ideia. É, na edição passada não era oficial o Psionico, tá? Eu acho que o Eldritch Knight já era, o Cavaleiro Arcano. Mas o Psionico, ele era do caldeirão da Tasha, né? Tasha's Cauldron of Everything, se eu não me engano. Nem lembro, na verdade, o nome do livro, mas é o da Tasha lá, né? E daí ele foi tão famoso, tão legal, que o pessoal acabou trazendo depois, né? E é isso aí, pô. Essas são as classes do guerreiro. No futuro talvez tenham outras, mas isso que a gente tem de momento pra isso. E acho que o Exato. próximo vídeo, cara, pra gente tirar da frente já, assim, digamos, acho que o mais próximo que a gente poderia fazer é o do mago, que é justamente o contraponto do guerreiro, né? Exato. E aí a gente pode abordar mais a magia, né? Que pra galera aí a gente não falou tanto sobre, não se aprofundamos. Isso. Tem um vídeo de mago e isso é interessante aí Talvez já. já tirar, explicar melhor lá e já tirar isso do caminho, né? Exatamente, exatamente. Então aí, ó, pessoal, aguardem. Próximo vídeo de classes será sobre o mago. E acho que é isso, pessoal. Tem mais alguma coisa pra comentar aí? Pra mim é isso aí, cara. Eu tô zerado. Fechou então, da minha parte também é isso, não tenho dúvidas por enquanto. E não se esqueçam aí, galera, de deixar o like, comentem aí embaixo qual que é o ranking de vocês dos arquétipos do guerreiro, qual que vocês mais gostaram, vocês já têm ideia do que criar aí com essa classe. E é isso, compartilhem, lembrem do nosso Discord, ajudem a gente no Patreon e vejo vocês na próxima, hein? Valeu! Bom, é uma história e tanto. Você não tinha como imaginar que eles teriam tantos truques novos. É verdade, isso aí poderia ter acontecido com qualquer um. E eu não sabia que guerreiro apanhava tanto. Eu é que não quero mais ser guerreiro. Meu Deus, eu esqueci que você estava aqui, Derek. Já está tarde, você tem que ir embora. Sua mãe vai me matar. Vá logo para casa. Ou pensando melhor, vou acompanhar e falar com sua mãe pessoalmente. Lantern flicker, shadows sway, the fire's whispers fade away. The mug half empty sits alone, the night hums low in a tired tone. Last call lullaby, sing me to sleep, where dreams are shallow and rest runs deep. The stars lean close as the world lets go. Last call lullaby, soft and slow. Boots scuff floors worn smooth with time. Echoes linger like an old bell's chime. The barkeep hums his voice aside. Closing time. The moon climbs high. The tavern breathes its final yawn. The day retreats, the night moves on. Curtains drawn on a stage of wood. Rest will find us as it should. Last call lullaby, sing me to sleep, where dreams are shallow and rest runs deep. The stars lean close as the world lets go. Last call lullaby, soft and slow.
memories fade, the world unwinds its busy parade in the quiet of night where stillness stays. Last call lullaby ends the day.